em todo lugar, 1 Timóteo 2,8. levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Eu vou contar até 3 e todos vocês juntos podem ler no telão. 1, 2, 3. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Meus irmãos, eu até acreditei que este templo estaria hoje lotado. Mas talvez os dirigentes das congregações não deu aquela motivação. Quem dirige a congregação? Eu vou começar a cobrar isso. Eu acho que uns 17 anos no lugar já tem que começar a cobrar as coisas. Nós precisamos de estarmos todos buscando a Deus. Amém, Jesus. Porque como estar aqui hoje é uma palavra do coração de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus. Eu acho que quem tinha que brincar com vida cristã e estar aqui dentro está no lugar errado. Está perdendo tempo. Esse aqui é o lugar aonde alguém deve se preparar para ir para o céu. Glória a Deus. E Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Eu sei que é muito importante nós termos nessa cidade um tempo bonito como esse. Eu sei que é bom como pregador nos prepararmos e termos uma boa oratória, uma boa hermenêutica. Mas, contudo, se nós não tivermos oração, está faltando tudo. Está faltando tudo. Pode subir aqui, cantar bonito, pregar muito bem, ter um português polido, mas sem oração não resolve. E o texto que nós temos lido, ele vem de dias tocando muito forte o meu coração. E eu fiquei pensando de fato o que é a oração. Por quê? Porque na realidade, tudo que nós falamos e ensinamos sobre oração será muito pouco para nós definirmos o que a oração ela é de fato. É muito pouco. Hoje você encontra pessoas que são PhD em falar sobre oração, mas isso não é tudo, porque muitos que conhecem tudo sobre oração, muitas vezes não oram. Então, para mim, pode falar muito, ser doutor em oração, mas se não orar, eu não dou valor a mão. Estou dizendo eu, pode ser que vocês vejam. Eu disse que tudo que nós falamos e ensinamos sobre oração será muito pouco para nós definirmos o que a oração é de fato. Pena, meus irmãos. Pena é que tão poucos oram. Hoje nós clamamos pelo rádio. Eu cheguei
cheguei aqui às 18 horas, dobrei o meu joelho e fiquei ansioso para ver se eu via mais alguma voz, mas eu pena que poucos olham. Quantas desgraças acontecendo no mundo, quantos lares sendo desintegrados, quantos lares, até mesmo cristãos, aonde o diabo está virando até planeta, porque o altar da oração não está montado. Sim ou não? Vocês falam baixinho quando o chicote desce. Sim ou não? Está faltando oração. Meus irmãos, nós precisamos investir mais tempo em oração. Precisamos. O nosso investimento em oração é muito pouco. Eu fiquei há pouco olhando daqui quando me levantei da oração às 7h40 mais ou menos. Eu vi pessoas chegando, obreiros chegando. Quer o investimento da oração? Oração é investimento, irmãos. Oração não é perda de tempo. A minha Bíblia diz que Moisés subiu no monte e ele ficou 40 dias de comunhão com Deus. Quando Moisés desceu, o rosto de Moisés brilhava. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas sentiam dificuldade de olhar para Moisés. O rosto de Moisés brilhava. Que coisa linda. Ele tinha brilho no olho. Ele tinha brilho na face. Era realmente lindo o que acontecia ali na vida de Moisés. Meus irmãos, nós precisamos hoje mais do que nunca de homens e mulheres que realmente sejam homens e mulheres, mas de oração e de comunhão com Deus. Glória a Deus. Mas espere aí, o que é a oração? A oração é um clamor diante de Deus. Isto é oração. Nós temos visto homens de Deus que oraram por uma vida mais longa, e Deus dá uma vida longa. Quem aqui gostaria de viver mais do que Oscar Niemeyer? Quem gostaria? Eu sei que tem gente aqui que gostaria. Glória a Deus. Me parece que é lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20 e o verso de número 5, aonde Ezequias orou e o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Oração por vida longa. Nós vamos encontrar Daniel orando por um auxílio divino e Deus concedendo a ele auxílio divino. Nós vamos encontrar o salmista Davi orando por misericórdia e Deus concedendo misericórdia ao salmista. Nós vamos ver Ana orando por um filho e Deus concedendo a Ana, aleluia, o privilégio de abraçar o filho. Glória a Deus. Oração é clamor a Deus. Mas nós vamos também encontrar homens de Deus como Elias, orando e dizendo para Deus fechar o céu, e Deus fechando o céu. Depois orando e dizendo para Deus, manda a chuva, e Deus enviando uma grande chuva sobre a terra. Oração é clamor a Deus. Meus irmãos, nós precisamos orar. E eu venho advertindo essa igreja: orem, levantem a madrugada, busquem a Deus, orem. Parece que não estou sendo ouvido, mas já você vai orar, já você ora, porque a oração é uma busca de contato com Deus. Glória a Deus. Oração é isso. Aleluia. E pode ser em qualquer lugar. Já acabei de ler o
em qualquer lugar. Você vai encontrar Jairo, o principal da sinagoga, orando em plena rua. E isso é lindo. Você vai encontrar o apóstolo São Paulo orando no cárcere, em uma prisão argentina, e na cidade de Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia. E quando Paulo e Silas ora, Deus manda um tremendo terremoto, mas terremoto celestial, que só abre porta e balança a parede, mas não deixa o teto cair. Quando o povo de Deus ora, Deus atende a oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Jesus orava nas montanhas. Nós vemos ele, Adão, orando na cruz, praticamente nos últimos momentos da sua vida. Meus irmãos, Deus está em todo lugar. Sim ou não? Diga, Deus está em todo lugar. Então nós podemos orar na rua, nós podemos orar em casa, nós podemos orar lá no campo, lá na lavoura, lá no escritório, lá na fábrica, lá na empresa, lá dentro do ônibus, lá dentro do carro, aqui na igreja. Nós podemos orar em qualquer lugar. Aleluia! Glória a Deus! Oração é diálogo com Deus. E quando eu falo em oração, como diálogo com Deus, eu falo de uma conversa com Deus. E essa conversa, ela pode ser uma conversa curta, como ela pode ser uma conversa longa. Diálogo com Deus. Quando você olha para Mateus, no capítulo 14, o verso 30, Pedro fez uma oração de 3 palavras. E ele foi atendido. Ele disse: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão e tomou Pedro. Mas nós vamos encontrar Moisés e Salomão, que fez uma oração bastante longa. Meus irmãos, todo cristão precisa orar. E eu não estou dizendo os obreiros aqui agora, estou dizendo que todo cristão precisa orar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: e Deus precisa da nossa oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus precisa da sua oração. E vou lhe dizer algo ainda: existem coisas que Ele só fará em respostas às nossas orações. Talvez você está batendo na porta do advogado, do juiz, de pessoas de influência dessa cidade que você conhece. Lamentavelmente, eu vou ter que dizer para você: a porta não vai se abrir. Tem que ter olho de fé nela. Só Deus pode abrir essa porta. Aleluia. Glória a Deus. E eu penso que está ao seu lado. Se eu fosse você, eu entraria em oração. Vamos ver o que fez isso aí também, porque foi para vocês também. Aleluia. Existem coisas que Deus só fará em respostas às nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. A oração é a alavanca do Espírito. Escute o que eu vou dizer aqui. E é por ela, e é através dela, que você vai receber força para você lutar e vencer. E eu vou repetir: a oração é a alavanca que move a mão de Deus. E é com ela que você vai receber força para você
você lutar e vencer. Glória a Deus. Amém, Eu Jesus. sempre digo que oração é você religar-se com Deus. Oração é isso. Você está se religando. É isso aqui, ó. É a mão de cima. Você está se religando. E eu sempre digo que oração é a alma da religião. Oração é um estado de alma de quem procura ter comunhão com Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém. Pena que são poucos que oram. Pena que são poucos que oram. É uma pena que, sabendo de tudo isso, são poucos os que oram. Ai, Jesus. Às vezes a gente até precisa saber a origem da oração. E eu acredito que se eu fosse perguntar aqui, eu ia pegar muita gente sobre a origem da oração, aonde ela é mencionada na Bíblia pela primeira vez. Mas eu não vou fazer isso, eu estou aqui para ensinar. Gênesis, capítulo de número 4, verso 26. Aqui está a origem. A Bíblia diz que Sete, a ele nasceu um filho, que ganhou o nome de Enos, e daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Aleluia! A oração surgiu, meus irmãos, como um substituto de comunhão direta do homem com Deus, daquela comunhão que ele tinha antes da queda. Aqui a oração entrou para substituir aquela comunhão. Você já percebeu que é uma luta para orar? Às vezes o pastor convoca, o pastor chama, o pastor para, e tem alguém que sai daqui e diz: não, amanhã eu quero. Nessa madrugada ninguém segura. E alguns põem o despertador, o relógio para despertar. Outro dia, irmãos, que colocou o celular para despertar na madrugada, e o celular, na hora que ele despertou, ele disse que estava com tanto sono que ele catou. Alô, e qual o nome da loja que eu trabalho? Por isso que ele lembrou que era só o despertador, de tanto sono. Antes de você dar uma palavra para alguém, antes de você dar um conselho para alguém, antes de você iniciar o seu dia, procure ouvir a voz de Deus. Procure ter encontro com Deus pela manhã. Amém. Fale com Ele. Aleluia. Tenha uma conversa com Deus. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder da oração. Tiago diz que ela pode muito nos seus efeitos. E olha, a oração toca o coração daquele que sustenta o universo. Aleluia. A oração toca o coração daquele que sustenta o universo. Quantas horas de oração você tirou hoje?
Tem pessoas que ele senta com uma outra pessoa e conversa horas. E às vezes até falando mal de alguém, sim ou não? Às vezes criticando alguém. Uma conversa que realmente só o diabo se leva, mas ele não consegue parar para falar com Deus. Esta é a razão do fracasso. Esta é a razão de muitas das derrotas da nossa vida. Essa é a razão de muita peleja dos casamentos. Afinal de contas, quando no casamento tem batalha, aonde um cônjuge ofende o outro, pode esquecer de orar numa bênção. Deus não ouve oração desse tipo de gente. A minha Bíblia diz que não. É isso aí. E Pedro diz: vós maridos, coabitais juntamente com as vossas mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se tiver guerra no mar, pode esquecer a oração. Para começar, Deus passa quarteirões desse lado, não passa nem perto. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mar. Repente, o nome de alguém está perto, está tudo dentro de vocês. Vai consertando, as coisas vão se acertando aqui. Tiago diz que a oração pode muito nos seus efeitos. Às vezes a mulher arrebenta com o marido com a mulher com ele vai cá orar. De perder tempo, irmão. Pode deixar isso aí para orar outro dia. Ou então faz o que o Senhor Jesus ensinou. Sabe que tem alguma coisa contra ti? Vem e deixa a tua oferta aqui no altar e vai reconciliar-te com o teu irmão. A oração pode muito nos seus efeitos. Eu disse que ela toca o coração daquele que governa o universo. Parece que é Mateus 7:11. Eu creio que sim. Irmãos, uma coisa vocês podem ter certeza, e eu vou dizer ela aqui agora: Satanás, ele vive o nosso trabalho. Ele zomba da nossa sabedoria. Só que tem um porém. Ele treme quando vê a gente no joelho. Ele treme. Vê para mim aí, isso é Mateus 17:21. Pode dar uma olhadinha na sua vida, mas eu creio que é isso mesmo. Mateus 17:21, é isso mesmo. Vai lá. Mas essa casa de demônio não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Aí ele tem na base. Agora, ele vive o nosso trabalho, ele zomba da nossa sabedoria. Você quer ver o diabo tremer e as sirenes do inferno ficar vermelha e habitar? Entra em oração. Não é em oração, não. É em oração. Embora tem muita gente hoje que está dando trabalho para o diabo. Ele tenta o diabo. Ele tenta. Tem gente dando trabalho. Coisa tremenda. E por isso que o diabo está tentando ele está dando trabalho. Ele tenta. Com as atitudes, com o comportamento, com o mau testemunho dele, e assim por diante. Com o olho cobiçador, olhar diante dele. Outro de uma pessoa que atrás de uma da sua igreja que deixa todas as menininhas aí. Vai de lá. Eu falo de lá. Porque nem todos que estão aqui são daqui. Porque de dentro da igreja Jesus vai tirar a sua igreja. Quantos aqui acreditam que pertence à verdadeira igreja de Cristo? Aleluia! Eu, Jesus. O Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Existem alguns que estão só
E Deus conhece os corações. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus conhece os que são seus. E qualquer que tem os seus, Deus se abate da iniquidade. É isso aí. Glória a Deus. Tem muita gente que, como as virgens loucas, conhece muito bem a igreja. São simpatizantes da igreja, mas não conhece o noivo. E naquele dia nós vamos chegar porque vão ter que comprar o azeite, porque estão sempre atrasados, sabe por quê? Demora. Eu já percebi um monte de gente, e às vezes ele entra pela porta, e do jeito que ele entra, não faz nem a partir da porta. Ele já chega. Às vezes na casa dele ainda faz um pouquinho de reverência, mas aqui ele daria uma noite para Jesus. Se você estiver ouvindo, Jesus te conhece. As loucas chegaram batendo na porta. Abre-nos, abre-nos. Eu digo, não os conheço. Aí nós poderemos dizer, nos ensinar nas nossas ruas, nós profetizamos no teu nome, em teu nome dizemos maravilha. A batalha de mil malditos para tudo. Não tinha azeite, as lâmpadas apagaram, conhecia a noiva, mas não conhecia o noivo. Deixa eu fazer uma perguntinha para você, irmão.